Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa terceira aula do nosso curso aí de projetos para linha de vida. Vou continuar aqui falando um pouco hoje sobre a termologia, o glossário técnico, né, de trabalho em altura, né, R35. Então, a gente vai tentar explicar cada item de nomenclatura para as pessoas que têm aí, não têm conhecimento da área possam estar por dentro das classificações enfim, todo o glossário técnico, né, envolvido com esse sistema. Pessoal, absorvedor de energia. O que é absorvedor de energia? O nome é bem intuitivo, né? Ele vai absorver o impacto da queda, tá? É, Normalmente, os absorvedores de energia, eles tendem a absorver o impacto, transformando isso em carga. Energia, a gente trabalha em joule, mas aqui, no material que trabalha em altura, os fabricantes, eles alegam que um absorvedor de energia, ele tem que absorver 200 kgf, 200 kg-forças de impacto. Talvez pode não soar de uma maneira, vamos dizer assim, assertiva, né? Que a gente está acostumado a trabalhar com joule em energia, mas aqui nessa questão, os próprios fabricantes, né? Então a gente vai seguir aí que o mercado oferece. É, pela norma, a OSA, ela indica que um corpo em queda livre, corpo de 100 kg de massa, queda livre ele atinge 600 kg forças de carga. Então, o absorvedor de energia ele já vai absorver 200, né? Então a gente tem aqui o absorvedor de energia em sistema de linha de vida. No próprio Talabart também a gente tem o absorvedor de energia. Ambos têm essa função, tá? De dissipação de energia cinética. Ou seja, absorver o impacto da queda. O que é a análise de risco? A R é a técnica utilizada para identificar os perigos em um ambiente de trabalho e avaliar os riscos potenciais. Então, fazer análise mesmo, né? O nome já fala. Outra palavra, outro termo, que é a ancoragem de extremidade. Ancoragem em cada extremo de uma linha de vida flexível. Então, se você tem um cabo de aço ou uma corda utilizada para linha de vida, obviamente a ancoragem, a fixação, a amarração das pontas se tornam, no caso, a ancoragem das extremidades. A ancoragem intermediária, ela tem ela apoia, né, o cabo de aço para que diminui a flecha F1, a gente vai ver. Mas ela auxilia. A, Normalmente as indivíduas que são longas, elas diminuem a tensão na flecha, nas extremidades. Então, ela contribui, tá? Ela contribui até para a questão da zona livre de queda também. Se a gente não tivesse esportes intermediários, a gente ia ter uma zona livre de queda muito grande, muito alta. Argola tipo D. É o dispositivo, um conector que faz a conexão entre o cinturão de segurança tipo paraquedista e o mosquetão do talabarte ou trava-queda retrátil. Então ele fica atrás aqui das costas, né, na parte do cinto, e é ele que faz a conexão com o mosquetão no trava-quedas. Cinturão de segurança tipo paraquedista. Deixa eu confirmar aqui se está gravando. Tá gravando. Cinturão tipo paraquedista, equipamento de proteção individual utilizado para trabalhos à altura onde haja risco de queda.
constituído de sustentação na parte inferior do peitoral, acima dos ombros e em volta das coxas, que tenha meios para conectar os componentes em um sistema de proteção individual contra quedas. Então, ele é um EPI, né? Ele é individual. É muito comum também a gente associar talabarte como se fosse um conjunto já com um cinturão de segurança. Na verdade, são acessórios distintos, né? Então, não pode confundir. O talabarte, ele faz parte do, do conjunto, mas o talabarte é um EPI e o cinturão de segurança é outro. Outro termo utilizado, condições impeditivas. São determinadas situações que impedem a realização ou continuidade do trabalho. Por exemplo, se o trabalho estiver sendo em campo, o trabalho em altura começa a ter uma mudança de tempo, começa a ameaçar chover, imediatamente tem que ser finalizado ali o mais rapidamente possível, né? Então, isso que é uma condição impeditiva. Outro termo, dispositivo de ancoragem. Dispositivo removível da estrutura, projetado para utilizar como parte no sistema pessoal de proteção contra a queda, cujos elementos incorporam um ou mais pontos de ancoragem fixos ou móveis. Trata-se de um ponto de conexão seguro, destinado a suportar carga de pessoas para conexão de dispositivo de segurança, tais como cordas, cabos de aço, trava-quedas ou talabartes. São pontos, né? São acessórios que a gente pode utilizar para ancorar. Outro termo, distância de frenagem, tá? Distância de frenagem. O que significa isso? Distância percorrida durante a atuação do sistema de absorção de energia, normalmente compreendida entre o início da frenagem e o término da queda, tá? Então, no momento que ocorre a frenagem até o início, né, quer dizer, o final da queda. Então, o término da chegada desaceleração, opa, a desaceleração, desacelerar, né? Desaceleração, ela fica a zero, né? A velocidade ela vai diminuindo em função do tempo, estabilizou, zerou, terminou a frenagem. Enrosquei na palavra aí, pessoal. Desacelerar. Outro termo é o dispositivo de posicionamento, tá? Um cinturão abdominal ou sistema de cinturão tipo para permitir que um funcionário seja apoiado em uma superfície vertical elevada, tal como um poste, e trabalhe com as duas mãos livres enquanto se inclina. Então, isso é muito utilizado. Ó, o dispositivo de posicionamento é uma espécie de cinto, também de cinturão, né, abdominal. Ele laça o pessoal que trabalha com comunicação, energia elétrica, trabalha sempre com poste, ou até torre, né, torre metálica, utiliza esse tipo de cinturão. Ele permite que o mesmo operador que está na escada, ele trabalhe com as mãos livres. Distância de queda livre, tá? Distância de queda livre. É a distância compreendida entre o início da queda e o início da retenção. É fundamental calcular a altura mínima em que deverá ficar a linha, além do tipo de conexão entre o trabalhador e a linha que será utilizada. Às vezes, a distância livre disponível não deve ser medida até o chão, pois pode haver outras limitações, tais como máquina, equipamentos e andaimes. Então, se o profissional ele vai fazer uma análise de risco, e logo abaixo da telha, do telhado do galpão, existe uma tubulação de vapor, né? Ele não vai levar em consideração, no caso, a distância livre, ele tem que levar em consideração a distância da tubulação até o telhado. Caso o trabalhador que está em cima do telhado ele venha cair naquela região, é aquela distância que ela é infinitamente menor do que do telhado até o chão, essa distância menor que ele tem que analisar como distância livre de queda.
Nesse caso, ele tem que a zona livre de queda ela vai ser menor. É óbvio que se ele sai daquela região da tubulação, não encontra nenhum obstáculo, aí eu posso ter uma altura, né, uma distância bem maior para poder atuar ou classificar como distância de queda livre. Então, assim, é preciso avaliar o local que vai ser trabalhado, tá? Distância de segurança é a distância entre o pé do trabalhador e o nível de impacto após a retenção da queda. Então, vamos imaginar que se o trabalhador caia de um local, do mezanino, esse mezanino tem 5 metros de altura. É, a distância, vamos lá, a distância de segurança é a distância entre o pé do trabalhador e o nível de impacto após a retenção da queda. Se o trabalhador ele estiver utilizando o sistema de retrátil, trabalhador retrátil, e ele atingir o piso do mezanino até a retenção, o pé dele ele vai ter 2,5 metros, tá? De distância de queda. Se tem 5 metros de altura, o mezanino, então eu vou ter 2,5 metros de distância segurança, tá? O pé do trabalhador não vai encontrar nenhum obstáculo. Distância total da queda é a soma das distâncias de queda livre mais a distância de frenagem provocada pelo observador de energia, mais a distância entre a argola dorsal e o pé do usuário. Esta somatória toda define a distância máxima que o usuário vai cair, tá? Então, tudo isso daqui a gente precisa levar em consideração para a gente poder, definir, tá? E na hora de fazer o dimensionamento do indivíduo. Equipamento de proteção individual, os EPI, né? Os EPI eu não vou nem citar o significado. Detalhe, eles têm que ter o certificado de aprovação, o CA. E o CA ele tem que estar ele tem que estar no período válido, de validação. Então, é sempre importante estar consultando o CA dos equipamentos para ver se ele já não está vencido, tá? Isso é importante. Aqui tem o gráfico que explica bem uma figura aqui, aonde eu tenho a ancoragem das extremidades, ó. Tem um cabo aqui, desse lado esquerdo, eu tenho aqui do lado direito, e eu tenho aqui os postes intermediários, né? Tá vendo que se eu não tivesse os postes intermediários, se eu não tivesse a ancoragem intermediária, a minha flecha ia ser muito alta, ia ser muito grande. Então, é importante a gente ter a ancoragem intermediária também. O FD e essa distância aqui, ó, flecha dinâmica máxima, essa distância aqui da queda, o trabalhador está em queda aqui. Repara que aqui na talabarte do trabalhador, ó, essa linha aqui, aqui o cara está sem o observador de energia. E aqui, ó, ele já está utilizando um observador de energia, nessa parte mais espessa aqui, ó. O T, o comprimento total do talabarte mais observador de energia, totalmente aberto, referência, distância da referência entre o anel, o dedo, o cinturão, para-crista e o pé do trabalhador. Geralmente é 1,5 m que a gente adota. A distância do cinturão D até a sola da bota. Do trabalhador é 1,5 m. Distância entre o pé do trabalhador e o piso após a queda. Pela norma, tem que ser previsto no mínimo 1 m. Tá? Então, essa distância M aqui tem que ter no mínimo 1 m. Tá? Então, aqui especifica bem a distância mínima. Acho que representa um pouco o que a gente acabou de falar. Tá? Então, lembrando que essa aula ela visa a explicar a questão de terminologias. Né? Termologias. Pessoal, o esticador. O esticador é o equipamento aí utilizado para esticar os cabos de aço. Né? Existe uma diferença de esticador e tensionador. Tá bom?
E o esticador, ele tem uma rosca esquerda e direita, conforme a gente gira o corpo dele, central, ou ele vai aproximando, ou ele vai afastando as extremidades do cabo de aço. Agora vamos para a letra F, ó, fator de queda. É a razão entre a distância que o trabalhador percorreria na queda e o comprimento do equipamento que irá detê-lo. Tá? Então, esse fator de queda ele nunca pode ser maior que 2. Nos próximos slides, a gente vai ver um gráfico de uma figura que exemplifica melhor a questão do fator de queda. Outro termo, linha de ancoragem vertical ou horizontal. Linha flexível ou rígida, conectada em um ou mais pontos de ancoragem que parte do sistema de retenção de quedas, em meio de retenção de queda ou suporte. Pessoal, isso aqui é a linha de vida mesmo, né? A linha de vida, lembrando, ela, ela é classificada como sendo a linha de retenção e linha de restrição de movimentação, tá? A de restrição, ela é aquela que limita o trabalhador a uma certa região e impede que o trabalhador avance ao ponto de que ocorra a queda. Então, ele limita. Vamos supor que o cara está trabalhando em cima de um prédio e existe lá uma região umbral de 2 metros de largura. E então eu vou limitar, se eu quiser fazer um sistema de restrição, eu vou limitar a 1,5 m, a 1,60 m. Eu não vou deixar esse trabalhador chegar nos 2 metros, porque se ele passar de 2 metros, ele vai ocorrer a queda, né? Vai ocorrer a queda desse trabalhador. Então a gente não pode confundir. A diferença entre linha de restrição de movimentação e linha de retenção de queda é que simplesmente a exigência na linha de restrição é muito maior. Então, eu vou trabalhar, por exemplo, com uma carga do corpo de 600 kgf, 600 quilos para a linha de retenção, e eu vou trabalhar para 90 quilos, 100 quilos para a linha de restrição. Então, obviamente, a bitola do cabo de aço para a linha de restrição vai ser menor do que a da linha de retenção. Então, existe aí uma, um equívoco que a gente encontra, onde as pessoas elas trabalham com linha de vida, não conseguem identificar onde que nós vamos colocar, instalar linha de restrição e linha de vida com sistema de retenção de queda. Então, isso que precisa ainda, esse também é um dos objetivos aqui dessa aula, é deixar bem claro, né, essa, essa evidência, tá? Então, aqui eu tenho, na imagem que eu tenho uma linha de ancoragem horizontal e linha de restrição, tá? E aqui eu tenho uma linha de ancoragem vertical, nessa outra imagem. Então, vamos para o próximo aqui. Fator de queda. Fator de queda. Vamos lá, pessoal. Fator de queda. Deixa eu conferir aqui, tá tudo certo. O fator de queda é a razão entre a distância que o trabalhador percorreria na queda e o comprimento do equipamento que irá detê-lo. Quanto mais alta estiver a ancoragem, menor será o fator de queda. A força de choque, a força máxima ou força de parada é medida durante a etapa de parada do ensaio do comportamento dinâmico. A normativa europeia fixa o valor de 600 kgf como força de impacto máxima permitida a ser transmitida ao trabalhador. A norma de um observador de energia e de todos os modelos de trava-quedas testam os produtos dentro da pior situação possível e limitam a força de impacto virada a 600 kgf. Então, o ideal aqui é que ela seja menor que 1, né? Então, o fator de queda 1 já requer atenção, fator de queda 2, cuidado. E acima de 2, nunca.
tá? Então, o que que é isso? Ó, eu tenho aqui a altura da queda, tá? Então, o trabalhador ele ancorou aqui, ele fixou acima da casa aqui do capacete, da cabeça dele, e aí ele chegou a cair aqui. Então, no primeiro quadrinho aqui, a imagem, ele caiu. No que ele caiu, ele tem uma altura de queda de 0,5 metros, meio metro, tá? É, e o comprimento do talabarte, ele está dando aqui 1 metro. Ou seja, ou seja, é, se você dividir 0,5 por 1, menor que 1, vai estar excelente. Né? O fator de queda é menor que 1. Agora aqui, agora aqui ele ancorou mais ou menos no rente à altura da argola D ou do conector aqui peitoral. O que acontece? A altura de queda foi de 1 metro e o talabarte tem 1 metro. Então, ou seja, o fator de queda é 1. Requer atenção. Agora aqui, se você olhar na figurinha aqui 3, o trabalhador ele ancorou mais ou menos no nível do pé do trabalhador. Então ele foi lá e ancorou aqui no chão, no piso. O que acontece? Se você tem aqui, ó, forma o pêndulo, né? O cara cai. Então eu vou ter que somar, ó, essa altura aqui já dá 1 metro, já dá 1 metro mais ou menos. E aí mais 1 metro dele caindo. Então, ou seja, são 2 metros a altura de queda. Concorda? Ó, na hora que ele vai, se ele escorrega aqui, ó, isso aqui forma o pêndulo, tem 1 metro aqui, mais 1 metro aqui. Então ele vai formar 2 metros, sendo que o cinturão, né, a altura, o comprimento do talabarte, o CT, é de 1 metro. Então vai ser 2, tá? O fator de queda é 2. Em alguns casos, não tem como você melhorar isso. Em alguns casos, o fator de queda 2 por exemplo, se for realizar uma atividade de troca de telhado, troca de telha, manutenção de telha, e não tem linha de vida, não tem nada. O que o pessoal faz? O pessoal, na hora que acessa o telhado para PTA, tem que desparafusar a telha, laçar a fita de ancoragem na estrutura, né, na tesoura, na viga, e armar a linha de vida provisória. Automaticamente, a, automaticamente a ancoragem do talabarte ou do cinturão ele vai estar sendo feita na região do pé, né, do trabalhador. Se possível, né, nesse caso da manutenção de telhado, o ideal é o pessoal armar uma linha de vida. Se o telhado for inclinado, normalmente ele é inclinado, né? Ele tem uma caída de 10% no mínimo. Procurar armar a linha de vida num ponto mais alto do telhado e aí vem com a corda limitando. Aí vem com o descensor. Aí com o sistema descensor, aí ele realiza o trabalho. Aí ele tem um fator de queda maior do que um menor. Em alguns casos ele pode até ter um fator de queda menor que um, tá? Então a ideia do trabalho em altura para troca de telhado, mantendo o telhado, é ancorar sempre na parte mais alta do telhado, e caso o local da telha for na parte baixa, aí vem com a corda, com o decessor, sempre para respeitar aí esse fator de queda, tá? E o fator de queda que nunca pode ser executado é quando ele é maior que 2, tá? Então eu tenho aqui, ó, o cara está trabalhando aqui em cima, ele fez ancoragem num local que está abaixo ainda do pé, né, dele. E aí essa altura total de queda, no exemplo aqui deu 5. Então, que é 5 dividido por 1 vai dar 5, né? 1 metro do talabarte, ou seja, é um risco muito grande o trabalhador se machucar, até com ferimento, com um acidente fatal, durante a queda
mesmo que esse trabalhador não tenha contato no piso, né? Então tem que tomar muito cuidado com a questão do fator de queda, sempre ancorando no ponto mais alto possível. Pessoal, linha de vida provisória, tá? Horizontal provisória. É um sistema de trava-quedas horizontal de fácil instalação e remoção, que pode ser usado em mais de um local de trabalho, desde que não haja queda e que seja submetido à inspeção para avaliação das condições de reutilização. Linha de vida horizontal provisória normalmente é feita com sistema de cordas, tá? E ela é classificada como tipo B. É permitido pela a NBR 16325/1. Não tem problema de usar uma linha de vida provisória, desde que seja utilizado com dimensionamento correto, né? Tipo de corda correto, etc. Outro termo aí, pessoal, manilha. É um acessório utilizado como elemento de união em cabos de aço, constituído por um corpo, pode ser curva ou reta, e o pino roscado. O pino roscado tem porca e cupilha. Mosquetão é um anel metálico que possui um segmento móvel chamado gatilho, que se abre para permitir a passagem da corda ou cabo de aço. É um equipamento típico de uso em trabalho à altura com a utilização de cabos sintéticos. Olhal, dispositivo de fixação. Eu esqueci de colocar aqui, olhal de ancoragem, tá? Dispositivo de fixação constituído por haste e um orifício no qual se passa uma corda ou um cabo podendo sustentar grandes cargas. Operação assistida. Atividade realizada sob supervisão permanente de profissional com conhecimentos para avaliar os riscos das atividades e implantar medidas para controlar, minimizar ou neutralizar tais riscos. Então, aqui eu tenho um exemplo do mosquetão, eu tenho um exemplo da manilha. Essa aqui é uma manilha reta, tá? Eu normalmente utilizo mais a manilha curva. Aqui eu tenho uma porca-olhal de suspensão. Existe uma diferença entre porca-olhal e olhar de ancoragem, tá? A gente vai estar falando também. O olhar de ancoragem, ele tem a base, a flange, ela é maior. Então, ela apoia mais no concreto. Então, a chance de ruptura de você uma base, uma flange maior do olhar, ela traz um travamento, ela não deixa acontecer o momento fletor do pino. Então, ela dá mais estabilidade, tá? Não é aconselhável colocar porca olhar convencional concreta, porque a porca olhar convencional, ela é utilizada para cargas e ela tem a resistência concentrada na tração, tá? No sentido do eixo do prisioneiro. Então, devido a esse pescoço aqui, essa flange de apoio, ela é bem menor do que o próprio olhar de ancoragem. Aqui eu tenho um modelo de linha de vida provisória aqui na imagem de cima. Permissão de trabalho, PT, documento escrito contendo conjunto de medidas de controle visando ao desenvolvimento de trabalho seguro, além das medidas de emergência e resgate. Queda livre é a distância entre o ponto em que o trabalhador começa a cair até o momento em que se inicia a retenção de queda. Tá? Sapatilha para cabo de aço. Essa peça aqui, ó, que protege na curva o cabo, a fibra do cabo de aço não danifica. Então, ele é fundamental para a proteção do cabo. Sistema de posicionamento do trabalho. Sistema de trabalho configurado para permitir que o trabalhador permaneça posicionado no local do trabalho, total ou parcialmente suspenso, sem uso das mãos. Sistema de proteção contra quedas, SPQ. Sistema destinado a eliminar o risco de queda dos trabalhadores ou minimizar as consequências da queda. Sistema de restrição de movimentação, SPQ, SRM, né, que limita a movimentação, de modo que o trabalhador não fique exposto ao risco de queda. Risco de queda, qualquer local onde um funcionário esteja exposto em uma queda potencial. Sistemas de ancoragem, componentes
definitivos ou temporários, dimensionados para suportar impactos de queda, aos quais o trabalhador possa conectar seu equipamento de proteção individual diretamente ou através de outro dispositivo, de modo que permaneça conectado em caso de perda de equilíbrio, desfalecimento ou queda. Sistema de linha de vida horizontal. Então, a gente já explicou o sistema composto de cabo flexível, como um cabo de aço, com conectores em ambas as extremidades, para fixá-los horizontalmente entre duas ancoragens. Quando a gente fala em linha de vida horizontal, obviamente, né, ela tem assim, ela é paralela ao piso, só que pode, pela norma, a linha de vida horizontal ela pode ter uma inclinação até 9 graus em relação ao piso. Então, acima de 9 graus, de 9 graus, é uma inclinação que não é recomendada, tá? Porque em caso de queda, o trabalhador pode cair e ele não pode ficar retido na posição. Ele pode cair o impacto escorregando. Então, por isso que tem essa limitação de 9 graus para a linha de vida. Sistema de linha de vida vertical é o sistema composto de um cabo flexível, como um cabo de aço e um conector da extremidade superior, ao longo do qual o mecanismo de impedimento de quedas se desloca. Então, linha de vida vertical, a gente utiliza bastante em escada tipo marinheiro. E a gente utiliza também através de um trava-queda decessor. Então, o trava-queda decessor, ele sobe e conforme tem a queda brusca, o mecanismo dele trava, cabo de aço. Sistema de restrição de movimentação, método ativo de prevenção de quedas, usando para evitar que o trabalhador em altura fique muito próximo da borda de uma estrutura onde possa correr queda livre. Comumente inclui um cinturão tipo paraquedista, entalabarte e um conector de ancoragem. Talabarte, pessoal. Talabarte, dispositivo de conexão de um sistema de segurança, regulável ou não, para sustentar, posicionar ou limitar a movimentação do trabalhador, composto de uma ou duas pernas. Normalmente, a gente utiliza o talabarte duplo. Por que o talabarte duplo? Porque, assim, em momento algum, o trabalhador pode ficar sem estar ancorado quando ele trabalha em altura. Então, se ele estiver andando numa estrutura metálica ou qualquer ambiente, ele vai fazer a passagem, ele tem sempre que estar conectando um dos talabartes. Bom, acho que eu acabei explicando aí, né, qual que é a diferença do talabarte simples e do talabarte duplo. Talabarte regulável é aquele regulável por meio de dispositivos em que o usuário pode ajustar o tamanho ideal. Trava-quedas. Trava-quedas, esse aqui é um trava-queda deslizante vertical, que é utilizado para linha de vida vertical. Então, é um mecanismo que, quando a carga é feita brusca aqui no olhar, se o trabalhador vem a cair, esse mecanismo aqui automaticamente trava no cabo de aço. Esse aqui é o trava-queda retrátil, é um sistema de freio, tá? É um sistema de freio e ele é muito interessante a, o comprimento do talabarte que a gente utilizou lá para fazer o cálculo do fator de queda, a gente utilizou um comprimento de 1 metro, de meio metro. Deixa eu ver se eu lembro aqui. A gente utilizou de 1 metro o comprimento do talabarte. Quando a gente utiliza o trava-queda retrátil ao invés do talabarte, essa distância aqui é até menor, tá? A frenagem é feita automaticamente. Isso aqui é um sistema igual o sistema de cinto de segurança do carro. Então, assim que há a queda, o sistema aqui, o freio, ele é acionado. Então, em alguns casos, é interessante utilizar o trava-queda retrátil por essa diminuição da distância de frenagem. Qual que é a desvantagem? A desvantagem é que ele é um pouco mais caro e o aparelho, o equipamento, ele é mais sensível a certos ambientes aí. Então, a golpeamento, assim, a batidas e tudo mais, o talabarte ele é mais resistente, né? Então, o trava-queda ele é um pouco mais sensível. Então, aqui, pessoal, a gente encerrou toda essa parte de nomenclatura para trabalho em altura. Às vezes, é interessante o profissional aí conhecer um pouco da nomenclatura para estar, obviamente, elaborando aí
os projetos, né? Se a gente não conhece as terminologias utilizadas, a gente não vai conseguir desenvolver os projetos. Então, espero que essa aula seja bem aproveitosa para todos. Obrigado, pessoal. Até a próxima.